os problemas da má postura, crianças aprendem a economizar água e ainda hoje, as vagas de estágio, o diário com as últimas notícias e o Fica a Dica Morar Sozinho. O Circuito UFMG começa agora. Boa noite. Muito tempo sentado à frente do computador pode causar dores por causa da má postura. E na reportagem a seguir, vamos entender como lidar com o problema. André é um exemplo de profissional que passa a maior parte do dia sentado. Em pouco tempo, vieram as dores nas costas como consequência da má postura. Mais ou menos em 2013, eu já estava percebendo que tinha alguma coisa errada. Não estava um conforto na posição, uma certa dor. Um incômodo, faltava aquela leveza, estava doendo sim, um pouco as costas. A gente tem as estações de trabalho e ainda que as cadeiras sejam ergonômicas, os móveis, não depende só disso, depende da gente também, uma posição nossa. A má postura também é um problema para o governo. Estudo realizado pela Previdência Social apontou que a dor nas costas foi a principal razão para o pagamento de auxílios-doença entre 2000 e 2011. Nesse mesmo período, 20% dos benefícios pagos pelo INSS foram para pessoas que sofrem desse problema. Porém, ter uma postura adequada não é uma tarefa simples. É o que alerta esta pesquisadora do Departamento de Medicina Preventiva e Social da UFMG. Segundo ela, a culpa por uma postura errada nem sempre é do paciente. Os indivíduos nem sempre têm a opção de adotar a melhor postura, porque a postura é determinada pelo equipamento, pelo microfone que você está segurando, por exemplo, nesse momento em que eu estou falando, pela forma de segurar o vídeo, pela forma de um indivíduo se aproximar do cliente que ele está atendendo para escutar melhor a demanda que está sendo apresentada. E quando ele se aproxima, ele vai fazer uma maior curvatura do pescoço, uma maior curvatura do ombro, uma maior curvatura do tórax. E essas curvaturas geram a pressão. E o indivíduo, e os tecidos podem sofrer com essa pressão. O trabalho de um grupo de professores da UFMG pode auxiliar quem sofre desse mal. Os pesquisadores criaram um colete que melhora a postura do corpo. A vestimenta é formada por cabos que ajustam as diferentes posições do paciente. A gente consegue trazer ela para a nossa rotina? Eu acho que com grande facilidade, sim. A resposta seria sim. Porque no sentido, a partir do momento que a pessoa está vestida com ela, a grande parte das estruturas de suporte ou da sobrecarga vai ser transferida para esse exoesqueleto. Então a veste pode ser pensada como um exoesqueleto flexível que interage com o indivíduo modificando sua postura. E essa nova postura é a postura do sistema indivíduo-exoesqueleto. Então ela vai dar conforto, vai dar facilidade de uso sem sobrecarga nos tecidos. O produto já foi patenteado e está em fase final para ser vendido. Mas o uso não dispensa a consulta ao médico. Não é algo que eu acredito que a pessoa vá no shopping, compre sem nenhuma instrução. O uso de algo que interage com o seu corpo deve ser feito com conhecimento, né? A gente não pode pensar que isso seja uma panaceia que é aplicável a todo mundo, porque na realidade toda modificação traz uma consequência. Então, conhecimento é necessário. Então, eu recomendo, pelo menos essa é a visão, que o primeiro uso dela, o estabelecimento na realidade de como essa veste deve ser ajustada para promover o melhor ganho possível e proteger esse indivíduo, deva ser feito inicialmente por um profissional. E direto da redação da TV UFMG, a Larissa Góes traz agora as últimas notícias da universidade. Olá, Larissa, boa noite. Boa noite, Osmar. A universidade enviou hoje aos alunos um comunicado sobre o corte de gastos. Em função da meta estipulada em janeiro pelo governo federal, a reitoria optou por reduzir gastos com os serviços terceirizados com o intuito de preservar as bolsas de extensão e as pesquisas da UFMG. E a Faculdade de Medicina da UFMG completa 104 anos agora em março. Fundada em 1911, abrigou personalidades como o ex-presidente Juscelino Kubitschek e o escritor João Guimarães Rosa. A TV UFMG parabeniza todos aqueles que fizeram ou fazem parte dessa história. E por hoje é só, Osmar. Nós voltamos amanhã com mais notícias.
Larissa, muito obrigado. Até amanhã, então. E na UFMG, crianças são conscientizadas sobre a importância de economizar água. Em tempos de economia de água, o mais importante é a gente sempre divulgar essas informações. E o projeto Amigos da Água, realizado aqui no Centro Pedagógico da UFMG, com auxílio das professoras Marta Lourenço Vieira e Patrícia Barros Soares Batista, tá bombando aqui na sala de aula, né, professoras? De onde que surgiu esse projeto, então? Bom, o projeto ele surgiu das vivências que os alunos trouxeram pós-férias. Né? Muitos comentavam que em casa a mãe estava gastando muita água, outros falavam que no bairro tinha faltado água, outro aluno falou que na casa o avô estava construindo até cisterna com medo da água acabar. E aí a gente foi pegando essas ideias deles, sintetizamos sob a forma de um projeto, né, para eles relacionarem as ações individuais a uma ação maior, né, para eles perceberem que o ato de cada um tem uma ação no coletivo. Patrícia, a atividade aqui então com as crianças é que elas fazem aí um roteirinho, né, um resumo do que elas veem acontecendo no dia a dia e registram num caderno, né, através de desenhos. Como que funciona isso? Isso, a ideia é eles fazerem um registro num caderno, né, registros pontuais ao longo de 2 semanas. E aí, à medida em que esses registros vão sendo feitos, a gente vai fazendo uma discussão aqui na aula, né, Marta? E depois a gente vai focando com algumas das questões relacionadas ao desperdício, as ações de economia, a importância disso, como eles podem interferir nessas ações que eles vivenciam na casa dele, ainda sendo crianças. Aí eles têm um cartãozinho de alerta e um cartãozinho de positivo para as ações. E aí, no final, a ideia é eles se sentirem mesmo responsáveis tanto pelas ações deles, quanto pelas ações das pessoas que vivem no entorno deles. Ana Marta, o que vocês já conseguiram ver aí, né, durante as aulas? Os meninos têm desenhado, têm mostrado a economia de água dentro de casa? De casa eu não sei. O que eles relatam às vezes é que eles fazem, né, com os pais ou com os adultos, e muitas vezes os adultos têm uma certa resistência a seguir. Mas a gente nota muito nas atitudes deles. Na hora, por exemplo, de lavar a mão na escola, né? Eles diminuem a água, usam bem menos água e corrigem, às vezes, quem está errado. Você está usando muita água, vão diminuir. Olha a torneira, olha a torneira. Então, a gente observa que a criança, ela aprende e demonstra muito na prática. E aprende muito também com o exemplo que a gente dá. Então, isso é fundamental. Então, se o adulto dá o exemplo, elas também aprendem, né, a utilizar de uma forma mais adequada. É ideal a gente já ensinar desde criança mesmo, os meninos são todos muito pequenininhos, né? A economizar é uma coisa que a gente deve crescer sempre pensando e exercitando? Sem dúvida, eu acho que a gente aprende, é nessa fase que eu acho que é mais importante, né? Que a gente já vai crescendo sabendo dessas coisas, né? E podendo passar para os adultos, para a família e tudo. Agora, eu só queria acrescentar uma coisa no projeto, porque esse projeto, ele não é só um projeto que trabalha com economia e desperdício de água. A gente está começando com isso, né, Patrícia? E a gente ampliou o projeto. O projeto, na verdade, é um estudo sobre a água. Eles vão construir, o objetivo final é que eles construam um glossário com termos relacionados a fenômenos e elementos da natureza, para aprender mesmo a respeitar o meio ambiente, a respeitar as condições do meio ambiente e a preservar, né? Professoras, parabéns pela iniciativa, um projeto com certeza muito bacana. Obrigado pela entrevista no Circuito FMG. E você que está em casa também tem que seguir aí o conselho das professoras, a atitude das crianças e economizar água sempre. Afinal de contas, temos que reduzir aí o nosso consumo em 30%. Matheus Arvelos para o Circuito FMG. É isso mesmo. Então, a conscientização deve ser em toda a época, não só nesse período de crise hídrica. Então, todos economizando água. Mudando um pouco de assunto, quem passou a morar sozinho com o início do semestre letivo pode contar com o nosso Fica a Dica. E hoje, a dica é sobre lavar roupas. É muito importante que você separe as roupas coloridas, as roupas brancas e as roupas escuras. Então, espere juntar quantidades mínimas desse tipo de roupa. Por exemplo,
Durante uma semana não usou muita roupa escura, espera juntar um pouquinho da roupa escura para poder colocar na máquina. Porque quando a gente não coloca o mínimo de roupa necessário para fazer a máquina girar com tranquilidade, a gente pode danificar as fibras da nossa roupa e prejudicar as nossas peças. E também, né, gente, tem a questão do consumo de água, que é muito importante. Então a gente vai começar agora com as roupas coloridas. Coloca as roupas. Se tiver roupa de botão, gente, abre a peça e coloca bem espalhadinha na máquina. Todas as peças você pode ou colocar no avesso, para não danificar a parte de fora, né, que é a parte que fica aparente. E nunca esquecer de verificar os bolsos, né, gente, que às vezes a gente coloca papel, dinheiro. Então agora a gente vai colocar o sabão e o amaciante. Lembrando que na hora de lavar as roupas, a gente deve separar as peças de uso e as peças íntimas das roupas, das toalhas, da roupa de cama, né? Então é legal você uma hora lavar só as toalhas, uma hora lavar só as roupas de cama e depois lavar suas peças. E amanhã a dica é sobre como tirar o suor das roupas, não perca! E o Alexandre Decares está no nosso estúdio para trazer as vagas de estágio. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Osmar. Hoje eu trouxe 3 oportunidades de estágio. A primeira vaga é para alunos dos cursos de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas. O estagiário vai atuar com recebimentos, conciliação financeira e elaboração de planilhas. A bolsa de R$ 900 mais vale transporte e alimentação. Os interessados devem fazer cadastro no site que aparece na tela, na vaga de número 065034. A segunda oportunidade é para alunos assistidos pela FUNP. A bolsa é para estudantes do 4º ao 9º período dos cursos de Design, Comunicação Social, Letras ou Sistemas de Informação. A vaga é para atuar na coordenação de assuntos comunitários da UFMG. O candidato deve ter interesse em ações de inclusão e acessibilidade, além de conhecimento mínimo em língua brasileira de sinais. A bolsa é de R$ 550 mais auxílio transporte. Para se inscrever, basta enviar currículo para dialogosinclusãoufmg@gmail.com com o assunto Edital FUNP. A última vaga de hoje também é para alunos assistidos pela FUNP. A oportunidade é para universitários de Ciência da Informação, Ciência da Computação e Engenharia de Sistemas. O bolsista vai atuar no Centro de Apoio à Educação à Distância da UFMG no desenvolvimento de tecnologia de informação. A bolsa de R$ 550 mais auxílio transporte. Os interessados devem entrar em contato com Ana Letícia no telefone 3409-3205. Por hoje é só, Osmar, e boa noite. Boa noite, Alexandre, para você também. Muito obrigado. E o Circuito UFMG termina agora. Uma boa noite.